Bom, gente, agora a gente vai fechar o conteúdo da primeira apostila falando do classicismo, ok? Que é a sequência pós-humanismo. Bom, eu fiz uma cronologia para vocês fixarem bem isso na mente. A gente tinha o trovadorismo na Idade Média, aqui, ó. Depois, como transição, o humanismo. Depois, chegamos ao classicismo, que vai ser no século XVI. E classicismo a gente chama a literatura produzida no período do Renascimento, ok? Bom, para a gente entender melhor o classicismo, a gente tem que lembrar as coisas do humanismo. A gente tem que pensar que cada período literário ou vai negar o próximo ou vai fortalecer. Nesse caso, como ele é de transição, ele fortalece as ideias para o classicismo, tá? Então a gente vai lembrar do antropocentrismo. O homem é o centro do universo. A gente lembra que a Igreja Católica ela está num período de estar sendo questionada, ela enfraqueceu, porque não existe mais o teocentrismo predominando como um pensamento, né, da época. Então a gente tem o surgimento da Igreja Luterana, a questão da Reforma Protestante, tudo acontecendo nesse período. A ênfase é cada vez maior. Agora, enquanto lá no humanismo se falava do ser humano, agora se fala mais ainda sobre o ser humano, suas necessidades, seus sentimentos, suas dores, as suas questões internas. E esse homem é ainda mais questionador que o homem lá do humanismo, beleza? Principais características desse período. Humanismo, ou seja, a valorização do homem, antropocentrismo. Racionalismo, ou seja, a valorização da capacidade de raciocinar. Racionalização, que é diferente de racionalismo, que é uma reflexão sobre o mundo e sobre o meu lugar no mundo. Isso é muito importante. Isso acontece aqui no classicismo. O homem ele começa a questionar qual a função dele, qual é o lugar dele nesse mundo em que ele vive, tá? E a valorização da cultura grega. Vamos lembrar, gente, que a gente chama de paganismo, tá? A gente tem os deuses gregos. A estética grega é a estética da perfeição. Se você pensar nas imagens do período grego, nas esculturas, é tudo sempre muito perfeitinho. Qualquer arte, qualquer produção artística, não estou falando só da literatura, que se inspira na antiguidade clássica, vai ter esse culto à beleza, à estética, à perfeição, ok? A gente tem também hedonismo, que é o quê? É a busca pela satisfação dos próprios desejos desse homem. O carpe diem, que a gente chama... o carpe diem é um período... Só um minuto, gente. Não, deixa. O carpe diem é você aproveitar o dia, aproveitar o momento, curtir a vida, porque a vida é muito curta, ela é efêmera, ela é passageira. Então o homem nesse período, ele usa o carpe diem meio que como um lema. Curtir a vida, aproveitar, porque a vida passa muito rápido. E qual o lance também aqui que a gente percebe? Ele não é mais um homem que está preocupado com a vida após a morte, ele não está preocupado com o espiritual mais. Então ele quer curtir aqui, porque a vida é aqui, a vida é agora. Então esse carpe diem, esse lema é muito importante para consolidar essa questão do antropocentrismo para eles, tá? Efemeridade do tempo, ou seja, o homem ele chega à conclusão, ele constata que a vida é muito rápida, ele tem que curtir, ele tem que aproveitar. Neoplatonismo é um amor que é sensual, é um homem que tem desejos, que tem o hedonismo presente, só que é platônico ao mesmo tempo. E as figuras de linguagem que mais aparecem nesse período são a personificação, a antítese e o paradoxo, que também se chama oxímoro. Lembram da aula de figuras? Ok, vamos seguir. Bom, equilíbrio formal. Aqui ele vai utilizar poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. Lembra do que eu falei da beleza, do classicismo? Então aqui tem uma estética formal. O doce estilo novo é um gosto pelo verso decassílabo. Antes da gente paralisar as aulas, eu comecei com vocês
a parte de expansão, lembra das sílabas poéticas. Em uma das turmas eu consegui concluir, na outra eu não consegui. E quando a gente voltar, eu vou retomar isso com vocês pessoalmente, para facilitar, tá bom? Mas aqui, gravem isso. Nesse período do classicismo, a gente vai ter versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas, 10 sílabas métricas, deixando de lado, substituindo o que se fazia antigamente, antes desse período, que eram as redondilhas com 7 sílabas poéticas, tá? Como que se manifesta a personificação aqui? Por exemplo, com a personificação dos deuses. O que eles fazem? Afrodite, deusa do amor. Então, o amor ele é personificado em Afrodite. Isso é uma maneira de demonstrar a personificação nesse período. Vamos falar da grande estrela do classicismo português, mundial, internacional, interplanetário, que é Camões. Primeiro, ele foi o autor mais importante desse período em Portugal. Segundo, a obra dele se divide em 3: épica, lírica e dramática. Lembrando que épica são aquelas narrativas que tem herói, que a gente falou sobre gêneros literários já. Lírica, as poesias, e dramática, o teatro, ok? No gênero lírico, o que ele produz? Os sonetos, decassílabos, com esses 10 versos, 10 sílabas poéticas, 10 sílabas métricas, sobre a efemeridade, a brevidade da vida, a brevidade do amor, ok? No gênero épico, os poemas narrativos, que dá o nome da nossa escola, o principal deles, que é Os Lusíadas, que conta os feitos dos navegantes, os guerreiros, os heróis. E aí toda essa história é narrada em forma de poema, por isso épico, ok? Em Os Lusíadas, o que é legal a gente ressaltar? Primeiro, também já falamos em sala de aula que ele é meio que uma inspiração nas primeiras obras que eu citei na sala de aula, que foi Ilíada e Odisseia, que também são poemas épicos, tá? Que contam o mesmo tipo de trajetória. E nessa obra, a gente tem alguns elementos importantes que eu nomeei para vocês aqui: Gigante Adamastor, Velho do Restelo, Inês de Castro, Ilha dos Amores, que vale a pena vocês fazerem uma breve pesquisa na internet para saber mais ou menos do que se trata. Que cada trechinho desse conta como se fosse um capítulo dessa história, ok? Tem muito mais, claro. E os exercícios para vocês fazerem são todos, novamente. Caso vocês queiram buscar mais alguma informação na internet, busquem de exercícios e mandarem as dúvidas para mim, tá? Mais uma vez, me coloco à disposição de vocês para ajudar naquilo que for necessário, tá bom? Estudem, foco, não relaxem. Estamos em casa, mas não estamos de férias, beleza? Mais uma vez, os canais para vocês tirarem dúvidas comigo, tá bom? Beleza, é isso. Fiquem em casa. Beijo, gente. Saudade.